Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é do beato Columba Marmion. Abandonarmos-nos com toda a confiança. Jesus foi constituído chefe e rei sobre toda a herança de Deus, porque foi ele que, pelo seu sangue, nos alcançou o direito a essa herança.
Pai entregou tudo nas suas mãos. Pela fé e pelo amor, habitamos nele. Ele habita em nós pela sua graça e os seus méritos. Oferece-nos a seu Pai e seu Pai encontra-nos nele. Deus dá-nos a possibilidade de encontrar no Filho das suas complacências a fonte de toda a graça e de toda a perfeição. Como não havia de nos oferecer tudo juntamente com Ele, como é possível que não nos abandonemos com toda a confiança a esta vontade todo-poderosa que é o próprio amor e que não somente fixou as leis da nossa perfeição, como é também o princípio e a fonte dessas leis? A graça age soberanamente e conduz ao mais alto grau de santidade, mas apenas onde não encontra obstáculos à sua ação e aos seus impulsos. O Espírito de Deus age poderosamente, mas apenas onde não é contrariado, contristado, para continuarmos a falar com a linguagem de São Paulo, e onde as forças criadas se lhe abandonam. Porque por mais soberana que seja a vontade de Deus, por mais extenso que seja o seu poder, por infinito que seja o seu amor, Deus espera que afastemos de nós todo o entrave à sua graça, que a alma permaneça nesta atitude de humildade e de confiança que a faz esperar tudo de Deus.